Então vamos lá, hoje a gente faz assim ou um movimento energético ou então a gente pega esse diálogo consciencial, que é vocês conversando aí com vocês mesmos, pensamentos, conhecimentos que já têm, os mentores já estão aí do lado, os mentorinhos já estão aqui intuindo cada um pelo que vocês vieram buscar. Vamos falar um pouquinho da Sutra Sagrada, eu acho que a maioria de vocês deve conhecer, se não todos. Chuva de Néctar da Verdade, de Masaharu Taniguchi, Seicho Noye. Para quem não lembra, para quem não conhece, Seicho Noye. Gente, Seicho Noye significa lar do progredir infinito. Então eu não chamaria Seicho Noye de uma religião, mas ela é um caminho espiritual, né, onde as pessoas trabalham muito com a questão da gratidão, de que as doenças é ilusão da matéria, que a matéria é uma sombra do espírito, e eles trazem muito conhecimentos profundíssimos, e é muita coisa oriental, não por acaso, né, Masaharu Taniguchi, né, ele é do Oriente. Então a Seicho Noye, ela nasce com esse propósito de ensinar a gente que isso aqui é um grande lar, e que esse lar é o caminho de uma evolução infinita, é o caminho do progredir infinito, não tem limite. E essa chuva de néctar da verdade vem tirar um pouquinho as sombras das ilusões da nossa mente, da nossa forma de enxergar o mundo, vem tirar os nossos véus, né, as vendas que nós colocamos nos nossos olhos. Como é que a gente colocou isso? Pensando da forma correta, da forma incorreta, acreditando mais nas mentiras ou nas ilusões do que nas verdades. Então a gente vai colocando véus, né, tampando os nossos olhares espirituais, e assim a gente acaba se desconectando cada vez do nosso espírito, que é saudável, que a essência é saúde, e a gente vai se conectando mais para a precariedade do corpo material, que é ilusório. Mas vamos lá, eu peguei aqui já para começar esse néctar da verdade, que o que nos lembra o néctar? Na verdade, o néctar é aquele sumo das flores, certo? E trazendo um pouquinho para a nossa Umbanda, gente, o néctar, ele é a síntese de todas as leis de Olodumaré, de Deus, e é a síntese de todo o conhecimento materializado nas plantas, nas flores, nas florestas. Então, do mesmo jeito que a gente faz aquela consagração, para quem conhece mais do catolicismo, do pão e do vinho, né, comer do corpo do Cristo, que é os ensinamentos do Cristo, beber do vinho, do sangue do Cristo, que é ter contato com a essência divina. Então aqui a gente faz também, traz para a nossa Umbanda aqui por meio de nosso Pai Oxalá, e também em se tratando do néctar, que a gente tira das flores. A flor tem o que, gente? Beleza, tem o perfume, tem as cores, cada cor vibra numa frequência diferente e é uma frequência de cura. Vocês já pararam para analisar por que tanta natureza no planeta? Por que tantas espécies de plantas, de flores? Tudo tem um propósito, nada é por acaso. E todos os propósitos são de cura, são de evolução, são de conhecimento, de tomada de conhecimento, de consciência, tomada de consciência. Então, aí pegando aqui, trazendo para a nossa Umbanda, quando a gente fala de néctar, que é a seiva, que é essa síntese do conhecimento e das leis de Deus que está na natureza, a gente lembra de Oxóssi, que na Umbanda é o Senhor do conhecimento. Então, quem está buscando alcançar os conhecimentos superiores de evolução das leis das verdades, vai se conectar com o Oxóssi. É ele que vai trazer essa síntese. E aí, por que a gente precisa ter contato com a natureza? Os banhos de ervas, os chás curativos que a gente toma, exatamente para limpar, a gente tirando essas vendas e começar a compreender as leis e as verdades que estão materializadas na natureza. A hora que a gente come o nosso alimento, será que a gente está comendo da forma correta? Alimentos saudáveis? Porque ali está sintetizado o conhecimento. Então aquilo tem que passar a parte material nutre meu corpo físico, mas a parte etérica daquele alimento deveria nutrir os meus corpos sutis, se eu me alimentar da forma correta, com o alimento correto. Então o reino de Oxóssi é onde está esse pai do conhecimento. Todas as leis universais estão escritas e materializadas na natureza. Então nós, umbandistas, principalmente nós que estamos em desenvolvimento de educação mediúnica, a gente faz muito esse contato com a natureza. Então a gente vai nos sítios energéticos dos orixás, as pedreiras, as cachoeiras, as matas, os rios, o mar, né? Então a gente vai nesses sítios energéticos para contemplar a natureza e ali entrar em conexão com aquela natureza. E aí é como eu falo muito para os médios. Como é que a gente se conecta com algo que está ali? Contemplando aquilo, contemplando a beleza que está naquilo. Então a gente contempla aquela beleza e a gente entra em contato com aquilo. E a gente precisa entrar em contato para poder recepcionar. Então,
Se alguém já ouviu falar assim, nossa, cara, Chico Xavier falava. Para quem duvidar de mim, eu já uso logo o Chico aqui para me amparar nesse conhecimento. Chico mesmo falava que as plantas conversam com quem quer escutá-las. Os animais conversam com quem quer escutá-los. E ele tem uma mensagem para passar. Assim como cada um de nós tem uma mensagem para passar, de conhecimento, de sabedoria, as plantas têm. Cada planta tem uma mensagem. Cada animal, cada ser tem uma mensagem. Mas ele tem que estar em harmonia e nós também, para conseguir fazer essa conexão. É com palavras que eles vão falar? Não. É com sentimentos, é com sensações, é com emoção e com algumas intuições. Né? Porque a nossa mente sabe decodificar quando ela está em silêncio, em calma e tranquilidade. Então eu vou começar aqui com um canto evocativo dessa sutra sagrada, desse néctar das verdades. Canto evocativo de Deus. Ó Deus, Pai, Mãe, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai e Mãe que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai e Mãe que permeia os céus e a terra. Ó Deus, protegei. Eu vou fazer uns comentários por minha própria conta. Isso não faz parte da sutra, tá? São reflexões minhas. Quando a gente fala, ó Deus, Pai e Mãe, a gente está se conectando com o divino, né? Olha o movimento que eu fiz. A gente está se conectando com o divino. Esse é o primeiro erro da ilusão da matéria. Porque o divino não está lá. O divino está aqui. Dentro de mim. É a centelha divina. E é por isso que a gente adoece tanto. É por isso que a gente acredita tanto nas mentiras, nas ilusões, como se verdades fossem. Porque toda hora que a gente fala do poder onipotente, onipresente e onisciente desse Deus, a gente aponta para fora. Então a gente tem que começar a falar Deus, né? Sem, obviamente, que dentro desse caminho espiritual a gente vai entender que existe um processo de humildade aí. Eu já não me acho Deus, eu já não me sinto Deus. Porém, eu reconheço que Ele não está fora. Ele está dentro de mim por meio da centelha divina. E assim eu começo a contemplar essa verdade dentro de mim, para que só assim, depois de contemplar essa verdade dentro de mim, eu vou ter capacidade de contemplar as verdades que estão fora. Entende? Porque a minha lente é a minha consciência. A minha consciência é um instrumento do meu eu divino. Se eu não estou conectado com esse meu eu divino, eu não vou ter capacidade de enxergar o divino que está fora. Aí eu não vejo a divindade nos meus irmãos, e eu maltrato os meus irmãos. Aí eu não vejo a divindade na natureza e nos animais, e eu maltrato a natureza e maltrato os animais. Então essa relação é muito interessante quando no Evangelho dos Textos Sagrados a gente vê que fala o seguinte: quando você olhar para um irmão seu, você tem que ver o Cristo, porque todos nós somos Cristos, porém esquecidos estamos. Precisamos rememorar. Então quando eu falo Deus Pai que dá vida a todos os seres viventes, abençoe-me com vosso Espírito, eu estou invocando o próprio divino em mim e reconhecendo Ele primeiro. Reconheço, depois eu evoco e invoco e tomo parte desse processo. O Espírito, gente, ele é puro porque ele é da essência divina, ele é criação de Deus. Eu pergunto para vocês, Deus criou alguma coisa impura? Não. Ele nos criou puros. E aí nós viemos nos processos de reencarnação para tomar consciência. Aí nós fomos manchando as nossas almas. No processo nós viemos manchando as nossas almas. E aí quando a mancha está muito pesada, ela desce para o corpo físico em forma de enfermidade. É uma forma que a lei, com muita sapiência, engendrou, construiu para falar o seguinte: quando o corpo doer, você vai entender o recado. Porque só em nível mental você não está entendendo. Só em nível emocional você não está entendendo. Então, dói o corpo e o corpo passa a ser um grande termômetro. Uma grande legenda para eu dizer se a minha alma está bem ou se ela não está tão bem assim. Aonde eu devo cuidar e o que eu devo melhorar. Quando a gente fala assim, que as minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia o céu e a terra, eu de novo estou me reconectando com esse Deus divino. Mas é estranho isso, falar assim, que as minhas obras não sou eu que faz, é você, Deus absoluto. É porque a obra, quando a gente fala de obra, a gente está falando de virtudes humanas, a gente está falando de bons sentimentos, boas emoções, a gente está falando de coisas que são divinas e iluminadas. E quem faz isso é o nosso eu divino. Então, quando eu falo que as minhas obras é você que faz, falando com o meu espírito, com o divino em mim, eu estou reconhecendo que a minha personalidade, Sérgio,
Ela está mais iludida do que consciente. Então eu reconheço que é o meu eu divino, mas de novo, eu peço para vocês, não se refiram ao Deus exterior, reconheçam essa centelha divina em vocês. Quem foi que falou que vós sois Deus? Quem foi que falou assim para a gente? Foi Jesus, foi o Cristo Oxalá. Eu confio plenamente em tudo que ele falou. Agora eu reconheço, eu preciso tomar consciência sobre esse processo. Né? E aí como é que eu tomo consciência disso? Buscando conhecimento, vivendo os conhecimentos, buscando o Evangelho, entender o Evangelho, viver as virtudes humanas. Então, gente, a melhor forma de eu me reconectar com o meu eu divino, para quem falou assim, mas Sérgio, como é que eu me reconecto com o divino em mim? Como que eu faço isso? Virtudes humanas. Não tem outra forma. As vicissitudes e as desvirtudes nos desconectam. Nos desconectam. As virtudes nos conectam com o nosso eu divino. Tá? Que não está fora. Quais são as virtudes, gente? Paciência, amor, fraternidade, empatia, todas as coisas boas. Vamos ler um pedacinho aqui dessa sútra. É chegada a hora. Agora todos os doentes podem se levantar. É chegada a hora em que a doença não existe para ti. Há 2000 anos, Cristo curou doentes que se achavam à distância apenas com palavras. Seja-te feito conforme a tua fé. E é chegada a hora desta verdade ser revelada a toda a humanidade. Aquele que recebe a verdade através dos candeeiros aniquila os 3 males: o pecado, a doença e a morte. Pecado, entre aspas. O pecado, gente, é tudo que a gente faz que a nossa consciência acusa que não foi uma coisa boa, que faz mal para você e faz mal para o outro, né, para o irmão, para a natureza, para os animais, enfim, não importa. E aí vem o sentido de culpa e de remorso. Mesmo a pessoa que faz alguma coisa errada naquela hora, às vezes por ira, por raiva, ela acha que a consciência dela não registrou uma culpa e um remorso. Mas cedo ou tarde, essa culpa e esse remorso ela vem. Sabe qual é a prova disso? Só sofre na carne quem tem alguma culpa, algum remorso em nível subconsciente. Ou seja, todos nós. Então a gente está aí com algumas culpas, alguns remorsos. E o que Masaharu Taniguchi nos lembra? Pare de se sentir culpado. Pare de se sentenciar ao sofrimento e à dor. Mas a única forma de fazer isso não é fazendo as coisas erradas e simplesmente falando assim, não, eu não vou me culpar. Porque a nossa consciência ela é divina e nada passa por ela despercebido. Então a gente não vai barganhar com o divino em nós. Não tem como. A gente tem que compreender. E aí por meio das virtudes. Então esses 3 pontos aí, a gente tem que ter muito cuidado. O pecado, a doença e a morte. Que tem torturado a humanidade desde a sua expulsão do Éden, citada no Gênesis. Gente, o Éden, esse jardim, quando a gente fala de jardim, fazendo uma comparação, isso é uma forma figurativa, mas quando a gente fala de jardim, a gente lembra de harmonia, não lembra? A gente lembra de beleza, a gente lembra da criação de Deus. Então, quando a gente fala dessa questão da expulsão do paraíso, é quando a gente sai do nosso estado de pureza. É quando a gente escolhe o mundo, as coisas mundanas, as coisas profanas, e a gente nega o nosso estado de pureza. Está dentro de uma naturalidade, mas quando a gente vai despertando, acordando, a gente busca mudar as nossas escolhas no dia a dia. Quando se aproxima a luz, desaparecem as trevas. Quando se aproxima a verdade, extingue-se as ilusões. Extintas as ilusões, desaparecem seus frutos, que são o pecado, a doença e a morte. Olha que interessante. O pecado, a doença e a morte é ilusão. É ilusão. Mas quando a gente se mistura com a ilusão, a gente sofre. Quando a gente vive a ilusão como se ela fosse uma verdade e ela não é, a gente sente dor. Que é um processo da lei para nos lembrar. Isso é ilusão. Esse é o caminho da mentira. Esse não é o caminho da sua felicidade. Vamos falar um pouco da matéria, dos bens materiais? Então o que acontece? Eu estou buscando os bens materiais na terra mais do que a minha espiritualidade. Eu estou tentando cuidar do corpo físico mais do que eu estou cuidando da minha mente e do meu corpo emocional. Isso só pode dar muito errado. Porque eu estou cuidando das coisas ilusórias como se elas fossem a minha realidade, a minha verdade. E elas não são. Então a lei, engendrada com muita sapiência, novamente ela vai ter sempre momentos e formas de nos lembrar, de nos acordar.
para essa verdade. Recebe minha luz sem duvidar. Sou aquele que acende a luz nos 7 candeeiros. Olha que interessante, 7 candeeiros. Vamos pegar um pouco da parte esotérica com S. Quando a gente fala esotérico com S, a gente está falando dos conhecimentos mais profundos, né? Quando a gente fala do 7, quantas são as cores do arco-íris? 7. São as 7 frequências curativas do planeta. Cada uma na sua frequência, e obviamente que as cores se juntam, se mesclam e dão outras cores, mas elas são as 7 principais. Isso fala um pouco do nível de evolução que o nosso planeta está, que é o setenário. Então nós temos 4 corpos inferiores, físico, etérico, emocional e mental, e nós temos 3 corpos superiores, 4 mais 7. Esses 3 superiores não importa a gente falar agora, que é mente superior e dali para cima, Atma e Búdica, mais na frente, quem sabe um dia a gente conversa. Mas é setenário também. Quantos são os chakras que nós temos no nosso corpo? Os 7 chakras principais? São 7, que estão conectados com os nossos 7 corpos sutis. Então, essa lei setenária é a nossa lei no momento de evolução. Então, é importante a gente conhecer chakras, as cores, ver qual é a frequência que elas vibram. Se vocês olharem no nosso mangá, nós temos vela, né, em todas as cores. Nós temos as 7 bases do arco-íris, as nossas... não estou com a guia. As nossas guias... Levanta isso, Alane, por favor. Ó, se vocês olharem aqui, isso foi a orientação dos nossos guias. Nós temos a nossa guia principal, que elas são 7 cores. Aqui, ó. As 7 cores principais, aí tem algumas extras que é algumas coisas mais específicas. Mas é para quê? Para que os orixás, quando eles venham descer na gente, os nossos guias, eles consigam trabalhar todas as frequências de cura. Obviamente que as guias são símbolos. São símbolos. A gente trabalha com a energia por trás desse símbolo, né? Então, todo o rito que a gente faz de abertura são símbolos, a liturgia são símbolos. Mas a gente está se conectando num nível mais sutil com esses símbolos. Do mesmo jeito que uma placa no trânsito, ela é um símbolo, não é? Mas ela tem um significado, eu preciso entender esse significado. Na Umbanda é assim. Então, para quem critica os ritos e as liturgias de Umbanda, tem que entender que são símbolos. Assim como a gente usa no nosso dia a dia, na nossa vida. Só que são símbolos esotéricos com S. Existe um conhecimento profundo, uma sabedoria bem antiga e bem superior por trás de cada um desses símbolos. E também na Umbanda nós temos as 7 linhas de Umbanda, que são as 7 linhas de frente que cuidam de toda a hierarquia de Umbanda, em todos os terreiros de Umbanda. E aí a gente fala, vocês devem lembrar também daqueles 7 pecados capitais? 7 de novo. Mas também tem as 7 virtudes. Vamos falar um pouquinho das virtudes? Simplicidade, benevolência, temperança, força de vontade, serenidade, paz, fraternidade, humildade. E dentro dessas virtudes nós podemos desdobrar várias outras virtudes. Porque todo 7 se divide em mais 7, que se divide em mais 7, que se divide em mais 7. Então, assim, são níveis de 7, sempre o setenário regendo toda a estrutura da criação. Continuando, quando Deus se revela, realizam-se o bem, a justiça e a misericórdia. Por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar. E não há dissensões, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra e não há quem seja miserável. A mente é o criador de tudo. A mente é a substância que preenche o universo. A mente é Deus onipotente e onipresente. Então nós, cada um de nós vivemos e evoluímos na mente de Deus, na mente de Olodumare. Então, para fazer uma comparação, se todos nós fôssemos peixes, na Umbanda a gente tem um Itã, ou um mito, que fala que Iemanjá, aquela primeira lá, do lado de Oxalá aqui à direita, ela considera todos nós seus filhos peixes, né? Então, tem uma simbologia por trás desse mito, desse Itã, que quer falar o seguinte, que como peixes nós vivemos dentro de um mar ou dentro de um aquário, e que todos nós estamos mergulhados na mesma água. Tudo que eu faço para poluir essa água vai me alimentar e eu estou dentro dela, eu não fujo disso. Então a gente faz uma comparação, essa mente é como se fosse esse mar em que nós vivemos. Aí a gente fala assim, o que eu penso no dia a dia, minhas raivas, minhas mágoas, minhas iras, enfim, tudo que eu faço de mal, eu não vou respirar isso de volta, eu não vou receber de volta. Está tudo aqui, nesse grande aquário que a gente chama planeta Terra.
Então é por isso que a gente fala de formas, pensamentos. Tudo que a gente pensa, a gente cria do lado de lá. E essas coisas passam a viver e a morar conosco, dentro desse planeta. Então assim, não tem como. É uma história que eu já vi também, né? Aquela pessoa que pega, tá varrendo ali o seu quintal, na sua casa, e varre o lixo para a rua, né? Aí uma pessoa mais acordada, mais desperta, mais consciente, ela vai falar assim, nossa, ele está sujando a própria casa dele, né? Porque ele está falando da morada planetária. Então a forma como a gente cuida dos resíduos, dos lixos, gente, é a nossa casa. Não tem esse negócio de enterrar, não tem esse negócio de eu vou usar aqui, mas eu tiro aqui da minha casa de parede, que eu vou jogar no mar, eu vou jogar no rio, que eu vou jogar na pista, e que eu não tenho nada a ver com isso. Gente, essa casa é uma só. Esse processo de doenças, de enfermidades, todos esses maus karmas, a gente precisa ser bem sincero, porque a gente precisa olhar essa lei com verdade e não tentar se enganar. A gente não pode viver mais como crianças. A gente tem que entender que tudo que a gente faz nesse mar, nessa água, nesse ar, a gente respira. Então não tem eu vou jogar fora da minha casa, eu vou jogar fora do meu carro. Você está jogando dentro da sua morada. E uma hora ou outra você vai responder em algum nível por isso aí. Então a gente tem que cuidar do planeta. É que nem aquela história, né? Estamos tentando chegar na Lua e em Marte para colonizar Marte, né? Mas o que a gente já tem aqui nós estamos cuidando. Qual é a lógica disso? Qual é a coerência disso? Nenhuma, né? Eu quero conseguir colonizar Marte, porque se algum dia tiver algum problema aqui na Terra, nós vamos todo mundo para lá. Oi, mas a Terra está aí, a gente está destruindo ela. E aí, se a gente falar da nossa Terra interior, a Terra onde a minha alma mora, nosso corpo físico, mesmo caminho. Então, pensemos sobre isso. A mente que está em ilusão profunda dá forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa. Porém, seja qual for o aspecto manifestado, a falsidade é eternamente falsa e jamais será realidade. Não temais o que não é realidade. Não trateis como real o que é irreal. As doenças, as enfermidades, a matéria em si. Enfrentai o irreal com o real. Enfrentai a mentira com a verdade. Enfrentai a imagem falsa com a imagem verdadeira. Enfrentai a treva com a luz. Aí aquele negócio, estou num processo de doença, de mal-estar, alguma coisa, seja mental, emocional ou físico. Isso é uma ilusão, eu tomei consciência que isso é uma ilusão. Mas eu acredito tanto nessa ilusão, como verdade, que eu não conheço reconhecer o meu estado natural de saúde. Então, eu conclamo vocês a sair daqui pelo menos fazendo esse exercício a partir de hoje. Reconhecer o que é verdade como é verdade, reconhecer o que é mentira como mentira. Reconhecer o que é da luz, reconhecer o que é meramente uma sombra. E pega essa luz e projeta nessa sombra. Aí vamos falar da enfermidade. Tá, Sérgio, eu estou com a enfermidade aqui, eu acredito. Eu acredito que é uma mentira, que é uma ilusão, que o corpo também é uma sombra do meu espírito, que a minha verdade é espiritual, a minha natureza, ela é ser saudável. Essa é a minha verdade. Mas eu continuo me alimentando mal, eu continuo ocioso, com todos os meus vícios, me desrespeitando os outros. Isso não é crença. Porque a crença verdadeira, ela muda o meu comportamento. Ela muda a minha forma de viver, a minha forma de agir e a minha forma de enxergar o outro, de enxergar o mundo. Então, a gente não se engana em nível consciencial e divino, e a gente não engana também o divino que está em cada um de nós, que está vibrando no planeta de forma geral. Então, assim, não adianta a gente querer se enganar. A partir do momento que eu falo, tomei consciência isso é uma ilusão, então eu preciso cuidar do que precisa ser cuidado, eu preciso mudar do que precisa ser mudado. Porque a partir do momento que eu estou falando que eu não acredito mais na doença, que era uma ilusão, mas eu estou me alimentando de forma que essa doença se instale, então, na verdade, eu falo que não acredito na ilusão, mas eu vivo ainda para a ilusão, pela ilusão e por ilusão. Obviamente que a gente vai aos poucos, isso é um exercício e a gente vai crescendo junto aí. A saúde verdadeira não está na matéria, não está no corpo. A vida verdadeira não está na matéria, não está no corpo. Vosso eu verdadeiro não está na matéria, não está no corpo. Gente, a gente está tão identificado com o corpo que a gente acha que quando o corpo morrer, que a gente vai desaparecer. A gente acha que a gente é o corpo. E aí a gente sofre. E fala, meu Deus, tudo vai acabar. Lê do engano. Lê do engano. A verdadeira realidade não é essa. E ela é muito melhor do que essa.
apesar da gente ainda não compreender por quê. As ilusões ainda são as nossas verdades. Por isso tanto medo da morte, por isso tanto medo das enfermidades, porque para a gente a ilusão é a nossa verdade. No âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este sim é o vosso eu. Perfeito, exatamente como Deus o criou. E é vida eternamente saudável e imperecível. Transcendei vós, agora mesmo, a matéria e conscientizai a imagem verdadeira de vossa própria vida.